Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Estamos na terça-feira, dia 25 de maio, iniciando o tempo comum, 8ª semana comum, um tempo ordinário, após a bonita festa de Pentecoste, encerrando o ciclo pascal. Vamos iniciar o nosso momento de fé e oração, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila. Amém. Que a palavra de Deus ilumine os nossos corações, nos faça renunciar ao que é supérfluo e abraçar as coisas eternas. Vamos à palavra de Deus. Hoje o Evangelho será narrado por São Marcos, no capítulo 10, do versículo 28 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, somos sabedores que o evangelista Marcos é considerado o primeiro a escrever o texto dos evangelhos. A partir dele, os outros fazem suas anotações. Neste breve evangelho, nós temos ensinamentos fundamentais para a nossa vida cristã. Nestes dias, escutamos falar a respeito de Pedro, Simão, o que tinha negado nosso Senhor, mas foi escolhido para governar a Igreja de Cristo, a Igreja fundada por Jesus. E com o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, a força, o poder do alto, conduziu os discípulos, inclusive Pedro, a ser um arauto do Evangelho, um propagador da Boa Nova, pessoas movidas pela ação de Deus. É o Espírito Santo de Deus que expulsa o medo, a insegurança, a falta de fé, e conduz a criatura ao inimaginável. É a promessa de Deus que se cumpre, se atualiza na história, em nossa vida. No entanto, a grande dificuldade para os discípulos é acolher o Cristo crucificado, reconhecê-lo. Porém, a força do ressuscitado impele para a missão. Pedro é um dos escolhidos, mas Pedro ainda é terreno, interesseiro. Ele precisa ser purificado. Veja que, por trás da sua generosidade, existe um interesse. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Pedro, inclusive, pergunta o que nós ganharemos com isso. Jesus elenca uma lista, mostrando que os discípulos irão receber muito mais nesta vida. E também para o mundo futuro, mas com perseguições. E vamos recordar que o ambiente na época
era de perseguições. Nero perseguia os cristãos e muitos se dispersavam, mas não tinham medo, porque o Espírito Santo os fortalecia, os concedia uma força sobrenatural que o levava muitas vezes ao martírio. No entanto, eles tinham a certeza da vida eterna, a vida em Deus. Por isso não tinham medo de anunciar e de perder a sua própria vida. Vejamos a vida dos discípulos antes e depois de Pentecostes, por exemplo. Pedro e os outros discípulos ainda não eram tão profundos na sua entrega, disponíveis a ponto de sofrer por Jesus. Mas vejam que de pescador, um homem sem muita instrução intelectual, de repente, com a força do alto, impressiona a multidão. Não tem medo de sofrer por Cristo. Inclusive é assaltado, as correntes são quebradas e ele volta a anunciar Jesus. A presença do ressuscitado no meio da comunidade se faz presente. É a nova humanidade em Cristo, redimida pela cruz, pelo sangue de Jesus. A força do ressuscitado pelo seu Espírito, que anima a comunidade, que desmascara as mentiras, que provoca mudança, conversões, e as pessoas se deixam tocar por este amor de Deus. Amados irmãos e irmãs, esta força interior também pode agir em nós. Como agiu nos discípulos, Jesus está em nosso meio. A presença do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, age também em nossa vida. Porém, olhando para Pedro, nós também temos esta fragilidade. Quantos de nós somos interesseiros, mundanos e terrenos, caminhando com Jesus, muitas vezes ouvindo sua palavra, participando de grupos religiosos, mas muitas vezes temos interesses terrenos. Não somos pessoas que olhamos verdadeiramente para o alto. Ainda estamos presos neste mundo, querendo que Deus resolva nossos problemas. Muitas vezes querendo ser melhor do que outros, tendo inveja até mesmo de pessoas da igreja, querendo um lugar de destaque, às vezes até fomentando divisões, que é fruto do maligno. Por isso a gente pode até perguntar: e você? Tem sido generoso, generosa com Deus? Tem confiado mais nele do que nos seus trocados? Tem renunciado a alguma coisa para não faltar, por exemplo, à missa? Para fazer o seu momento diário de oração? Para observar os mandamentos de Deus? Amados irmãos e irmãs, a vida espiritual exige de nós esforço, tempo, dedicação, permanecer com o Senhor, para que possamos nos deixar tocar por este amor, para que esta força do alto desperte em nós uma consciência na verdade que é Cristo. Nem todos estão dispostos a seguir Jesus. A promessa de Jesus é que receberemos muito mais, porém com perseguições. Quem está disposto a seguir a Jesus, ao próprio Deus, assumindo as consequências, passando muitas vezes por humilhações, incompreensões? Quem não está disposto a renunciar, quem não estiver disposto a deixar seus próprios interesses mesquinhos, abandonar suas riquezas, não vai entender o caminho da vida eterna. Portanto, pelo tamanho de sua renúncia, se sabe o tamanho do seu amor por ele. Quem ama verdadeiramente é capaz de dar uma resposta generosa e confiante ao Senhor.
E eu vos abençoo, amados irmãos e irmãs, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, uma boa terça-feira para você e família, e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!